Gente, finalmente! Nós estamos em trio. Olha o trio de novo! Saudade! Eu também tava com saudade, mas é uma necessidade de botar ordem na casa, então eu vim. Lá do sobre, sério Sobre, sério e saudoso. Muito bom estar com vocês, muito bom estar com você aí de casa também. Obrigada. Bom, Mas eu vi a recebê-lo mais experiência uma de vez. estar de casa. É, e aí, como é A que gente é? faz direitinho? Não, aí é pessoal, né? Isso aí é a Deixa nossa pra amizade. comentar nos Isso aí é a nossa amizade tem estrutura. É, não, deixa quieto. Ih, Não, tem sim. se fosse elogio, ele teria dito ao vivo. Sim, não, é muito legal. Vocês são o meu programa preferido Então da tarde. fechou. Tamo junto. Chegou ali e Pronto, piscou. Das 2h30 às 4. Meus amores, hoje nós vamos Tamo falar junto. sobre educação digital. Por que educação digital? É alguma coisa que a gente carece com muita urgência, Robson Aleixo? Com muita urgência e com algumas décadas de atraso. Verdade. É, pois é. Falar sobre esse assunto é mexer em muitos relacionamentos também, né? Porque a gente fala de educação digital para as crianças, mas para os adultos também, a gente saber como se portar também, né? Da Rede Pastor Aleixo, em meio a um ambiente, sei lá, seja ele familiar ou outros ambientes aí também, que a gente acaba não desgrudando, né, dos eletrônicos e tal, e aí a gente vai deixando, querendo ou não, um exemplo ruim para as nossas crianças que vão crescendo e já pegando aí nesses tablets da vida. As telas ajudam, obviamente, uma tecnologia que favorece bastante pesquisa, conhecimento, fazer viagens no conhecimento dos relacionamentos, mas e os cuidados? Como que devamos dar mais atenção a esse tema no dia a dia, na educação dos filhos? A partir do ano que vem, 2026, nós vamos ter um marco importante relacionado a esse assunto. E a doutora Fara está aqui com a gente como especialista, advogada especialista no assunto, para orientar a nós, pais e famílias educadores. Quem mais está com a gente? Quem está com a gente por aqui também, Anne. Anne está por aqui, viu? Anne Medeiros, ela que é educadora, vai trazer para a gente sobre essa parte da educação, do dia a dia, do cotidiano ali, a relação, né, das telas com as crianças também. O que mais que tem? Tem mais info, e do mais info, eu vi que o mais info tá lindo. Tá muito legal, Incrementado. tudo incrementado e tal. E hoje a Josemara Mai vai falar com a Rosimeire, que vai trazer informações importantíssimas. Olha ali na tela, para você também, para a gente conseguir se orientar e ficar bem informado para tomar boas decisões. Muito Perfeito. bem. Pausa bem rapidinha, nós ficamos com você até as 4 da tarde ao vivo e já voltamos. Até já. Valeu. Simbora, gente bonita, bonita do lado de lá, gente bonita do lado de cá. Ei, coisa boa, hein? Bonita, inteligente. Inteligente, verdade. Simpático. É. Mas falar em Exibido. inteligência, você exibido também. Exibido não, como é que é? Que se acha, né? O Aleixo não estava aqui ontem, mas ontem veio um rapaz aqui e ele fez uma demonstração de materiais Foi. feitos a partir da mandioca. E eram embalagens, assim, O nome descartáveis, né? era Não, já foi mandioca. E Já aí, foi quando eu vi mandioca. aqueles copinhos, aqueles potinhos tão bonitinhos e remeteu a mandioca, bolo de macaxeira, aí eu mastiguei. Antes que ele dissesse alguma coisa, alguém já foi comendo o potinho. E ele Claro falou... que eu fiz aquilo por, né? É. Mas aí depois o rapaz contou que num programa de televisão YXZ, a pessoa que fez isso era a mais burrinha do grupo. Fiquei preocupada. Você mastigou a embalagem. Eu só quis morder pra saber, né? Porque ela era gosto frágil. tinha, se era assim, mandioca, tal. se não era. Aí tava escrito ali, comestível apenas para minhocas. Minhocas. Alô, doutor César. Vem buscar. E aí? Mais uma, viu? Pela doutor legislação, dependendo do estágio, tem que ser coercitivo. Não pode dar. É verdade. Não, e aqui... Não, mas troca uma ideia com o César. Mas vocês acham que vai demorar muito eu desfazer essa minha imagem? De desinteligente? Não, pra mim só confirma os preconceitos. Alguma coisa que era preconceito já não é Não mais. já fica Mas, muito nítido. Você me acha burrinha? Não, doida. Doida. Há uma grande diferença. Eu não sou burrinho de responder isso. Meus amores, mas não tem nada a ver. A pergunta do dia a gente vai fazer é sobre o exato assunto, educação digital. Mas antes, Josemara Mai já está a postos por aqui com mais info. E aí, Jô? Boa tarde pra vocês, boa tarde pra vocês de casa. Eu tava prestando atenção nesse bate-papo aqui, viu? Onde que ia dar, né, amiga? Bate-papo Falei, de gente, minhoca. que é isso? E o pior é ter essa descrição, né? Que é destinado somente pra minhoca. Não é, menina? Comestível apenas para minhocas. Mas você achou isso a parte mais grave?
A parte mais grave é os coleguinhas dizerem, temos um problema. Problema sério. Eu tô falando. Psiquiátrico. Nós estamos falando faz tempo. É que assim, tem umas brincadeiras de dizer a verdade, que aí a pessoa rejeita, aí você tem que falar sem ser brincadeira uma hora. Mas ela tá... Você não quer pegar um atestado? Pega um atestado, volta pra casa. Gostaria de dizer que eu não tenho essa identidade minhoca. Aqui, que o assunto tá ficando profundo agora aqui. Só na cabeça. Minhoca tá tudo na cabeça. Mas, gente, olha só. Hoje, no nosso momento Mais Info, vamos conversar sobre compras por impulso na internet. É aquelas promoções que você tá acompanhando ou vê ali, fica interessado e compra até o que você não precisa. Pois é, sobre isso que vamos conversar depois da vinheta. Me conta, você tá animado pro final do ano? Porque ele tá chegando e o salário tá indo também. É presente pra mãe, pra avô, pro filho e, claro, um mimo pra gente mesmo, né? Mas nessa brincadeira, muita gente acaba exagerando. Segundo uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, 6 em cada 10 brasileiros admitem que compram por impulso na internet. Confere aqui comigo mais informações sobre a pesquisa, tá bom? Aqui na tela comigo. Então, ok, 40% dessas pessoas comentaram que gastam além do possível, então acaba exagerando mesmo. 35% já mostraram que depois de fazer essas compras, acabam se endividando ou atrasando algumas outras contas, como a conta de água, de luz, porque realmente acaba não tendo esse valor todo para pagar. 62% já dizem ter equilíbrio na hora de comprar. Estão dando uma olhadinha ali, gostou do produto, vai por impulso, mas sabe que tem aquela reserva para amparar. Já 15% reconhece que passam sim do limite e que perdem totalmente o controle, não podem ver promoção, tem dificuldade e acaba caindo. Agora, 72% dos que participaram afirmaram tentar reduzir essas compras. Estão no caminho, estão tentando, ainda não conseguiram totalmente, mas estão tentando. E a pergunta que fica, como a gente é convencido a comprar? É promoções, frete grátis, lançamentos, descontos com tempo limitado, é tentação para todo lado. Os itens vencedores das compras por impulso são roupas, acessórios e produtos de beleza. E do lado emocional, o gatilho costuma ser aquela vontade de se dar um presentinho ou alguma comemoração. Ah, porque eu mereço. E para ajudar a entender como fugir dessas armadilhas, eu converso agora com a Rose, eu vou pedir para ela vir até aqui com a gente, tirar algumas dúvidas. Rose, socorre, como assim? O que eu faço? Boa tarde. Boa tarde, vamos socorrer essa turma. Black Friday tá chegando. Vem um pouquinho pertinho de mim. Vai coincidir com uma data importante, que é o pagamento da primeira parcela do 13º. E como que faz para controlar? Porque a próxima semana o que não vai faltar é promoção. É promoção. Então, o primeiro gatilho já é: você está recebendo o 13º, gaste conosco. Então, para não cair, é planejamento, saber exatamente o que você precisa. Então, para evitar a compra por impulso, faz a famosa lista de tudo que você está precisando comprar. Sejam roupas, sejam acessórios, itens para casa, eletrônicos também. Então, tudo que você precisa, faz a lista, para você não se perder na hora das compras e evitar as compras por impulso. E mesmo com a lista ainda é difícil, né? Porque olha, nossa, nem sabia que precisava desse produto. Mas como está com 50% de desconto, preciso levar. Agora, Rose, falamos sobre as promoções da próxima semana, conhecido como Black Fraud, muitas vezes. Como saber se realmente teve um desconto, se realmente aquilo é um desconto ou é uma forma de fazer te motivar a comprar? Essa pergunta ela é muito boa, porque para você poder comprar, você precisa saber o quanto custa em tempos normais. Então, vale a boa e velha pesquisa, saber o quanto está
para na hora que vier a promoção eu já sei que estava mais caro mesmo, agora está com preço bom, estou precisando, está nas minhas condições, vou comprar. Não, é melhor deixar porque está o mesmo preço que estava antes ou até mais caro. Cuidado, você pode pagar mais caro naquilo que você está querendo e na verdade esse momento não compensa. Rose, dá aquele recadinho aqui, ó, para a câmera, pro pessoal de casa. Manter o controle, segurar esse bolso, fechar a carteira, se por acaso a condição não é favorável para fazer compras. Se a condição não é favorável, aí o planejamento ele é imprescindível. Vai na sua necessidade, faz o seu orçamento doméstico, vai parcelar, veja se realmente essa parcela vai caber ao longo dos próximos meses. Lembrando que em janeiro temos IPVA, IPTU, material escolar e tantas outras despesas de início de ano que vão pesar no seu orçamento. Não deixe um único dia estragar o seu próximo ano. Até porque muitas dessas promoções que é colocado na internet ou nas lojas mesmo físicas, acontece daquelas tentações que são os gatilhos mentais, né? Você tem que comprar agora, se não comprar perde a promoção, vai acabar o produto, tempo limitado. Calma, viu gente? Calma que não é bem assim. Dá uma respirada, dá uma olhada na sua lista, confere, compare também aí o que realmente vale a pena. Porque muitas vezes o preço estava lá, R$1.000, aí chega no período de promoção, tá 999 e você vai lá e compra. Então, freia aí, calma. Obrigada, Rose, pela sua participação. Obrigada. É bom ficar atento, né, meu povo? É bom ficar de olho para não se perder aí e não ficar no vermelho. Até porque o que queremos é começar aí o mês de dezembro tranquilo, né? Para já guardar aquele 10º para viagem, para visitar os parentes em terras distantes, não é? Não dá para gastar, exatamente. Aí faz uma compra, depois fica olhando, puxa vida, vou usar com o que isso aqui? O que eu vou fazer com o que eu comprei? Eu nem uso e fica lá guardado, dinheiro perdido. Isso e às vezes compromete não somente o bolso, no sentido dinheiro e ponto, mas os relacionamentos, a vida, o cotidiano em outros sentidos, até mesmo a sua experiência como cristão, né? Fica comprometido porque é alguém que tem dívida na praça, não é, Aleixo? E sempre fazer essa pergunta, né? Quão insatisfeito eu estava para acreditar que esse negócio ia me satisfazer? Porque no final das contas, é disso que se trata. Há uma insatisfação sendo gerada e uma ideia de que vai resolver esse problema da sua insatisfação. Quem está satisfeito, plenamente satisfeito, não cai nessa. É muito mais difícil cair. Estou precisando. Está precisando por quê? Você está tão carente de quê? Se essa carência for satisfeita, a sua arma é diferente, né? Você vai bem diferente atacar isso aí. Perfeito. Jô, obrigado aí pelas informações, por esse bate-papo com a Rose. Isso. Acertei, Rose. Que trouxe conselhos importantíssimos aí. Tem mais, Jô? Somente isso, meu povo. Um beijão pra você aí de casa, um beijão pra vocês também. Um excelente programa. Aproveitem. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Tchau, querida. Até mais. Cuidar com as Black Fridays da vida aí. Tudo pela metade do dobro. Metade do dobro e aí pronto, né? Passa metade do ano mais enrolado do que... Gente, se liga. Presta atenção nos preços antes e compara. Essa é a dica. Vamos então voltar ao tema de hoje, educação digital. Em 2026, as escolas passarão a tratar desse assunto com os alunos. Nós vamos entender melhor a respeito dessa nova dinâmica que envolve toda a sociedade, dar atenção ao tema do digital, do qual nós não nos apartamos mais. E temos pergunta do dia. A pergunta do dia tem a ver com a sua experiência. Na sua experiência, você, com a sua tela ou com as pessoas que estão perto de você, seja seus filhos, as telas têm ajudado ou têm atrapalhado? Tem ajudado mais ou atrapalhado mais? E compartilha com a gente aqui que a sua interação é super importante. Mas se você tiver uma pergunta para fazer também, ótimo, porque deixa o programa lá em cima. E até aquela, tem ajudado quem? Né? Porque às vezes ajuda os pais que... eu não estou com muito tempo para atenção. Coloca o celular e vai, me ajudou. As telas, né? Ou televisão me ajudou. Só que daí para criança é uma perda gigantesca, né? Vamos conversar agora com a Fara Diniz. Doutora Fara Diniz é advogada em Direito Digital, especialista internacional em Direito Digital de Crianças e Adolescentes. Vou bater um papo com ela para a gente até saber melhor sobre como será esse incremento da educação no Brasil em que diz respeito ao digital. Doutora Fara, bem-vinda. Bom recebê-la aqui pela primeira vez presencialmente, mas nós já conversamos pela telinha, não é?
Isso aí. O que dizer? Como é que vai ser? Como é que chegamos a esse momento em que as escolas, os alunos trabalharão a educação digital de fato? Nós já caminhávamos para esse processo, mas ele caminhava sem uma regulamentação, sem uma lei. E no nosso país as coisas funcionam quando elas são obrigadas. Infelizmente. Infelizmente, essa é um pouco da nossa realidade. Então, a partir de 2026, profissionais, escolas, professores precisarão se adequar e vem junto com uma outra lei, que é o ECA Digital, que traz ali os direitos, deveres e obrigações de tudo que envolve o universo da criança e do adolescente no ambiente virtual. O que isso significa? O que vai ser trabalhado? Que tipo de conteúdo? Assim, obviamente superficial, não vamos entrar nos detalhes todos, porque deve ser algo mais amplo. Mas no que diz respeito ao que é que vai caber ao professor, à escola, o que vai ser a parte da criança, e depois fala um pouquinho melhor sobre o ECA Digital. Primeiramente, as próprias escolas precisam adequar os direitos e deveres das crianças no ambiente digital. Então, o primeiro passo é orientar os próprios profissionais. Já fica a primeira polêmica. O professor pode postar a foto dos alunos na sua rede social própria? Não, o professor não pode fazer essas publicações. E é muito corriqueira, ela costuma acontecer o tempo todo. Mas, além disso, segundo passo, orientar alunos sobre tudo o que está acontecendo no ambiente virtual. Está acontecendo o que agora? Cyberbullying, está acontecendo desafios perigosos, está acontecendo imagens, está acontecendo produção de conteúdos íntimos e tudo isso a gente precisa apresentar. Por quê? Porque é a partir da escola em que a gente tem esse crescimento, esse desenvolvimento e ele precisa ser acompanhado de todo o contexto da sociedade. Escolas, famílias, todo o ambiente social precisa estar amparado e preparado para orientar essas crianças e adolescentes. Vamos chamar de matéria? É uma matéria a ser trabalhada em sala de aula? Ou nós estamos falando de professores que serão treinados para terem conhecimento a respeito das novas regras, da nova lei? É uma discussão que está em análise ainda, a partir de dezembro isso vai ser colocado, as escolas precisarão apresentar como será, de fato, se vai ser aquele professor, aquele profissional que era da parte digital, da área de tecnologia, ou se é aquele professor que está dentro da sua dinâmica, do seu conhecimento, vai apresentar também a parte digital. Ainda não temos esse consenso, ele será definido até dezembro. Ok. Perfeito. E até para dizer, né, para você de casa, pai, mãe, que eu sei que tem essa preocupação aí com os seus filhos, preocupação em dar sempre o melhor para os seus filhos, em relação ao tempo frente às telas, ao uso de redes sociais também. A Rede Novo Tempo está sempre preocupada em trazer o melhor conteúdo para ajudar você, pai, mãe, na formação dos seus filhos, porque quais são os pais que não querem que seus filhos cresçam, homens e mulheres de caráter, preparados para o dia a dia, preparados para essa enxurrada de conteúdos que a gente vê à nossa volta aí, e de forma que isso não venha afetar tão fortemente aí a nossa vida e o convívio com outras pessoas. Darleide Alves, usada por Deus e muito feliz na construção desse material, Pais Preparados, Filhos de Caráter, aborda pelo menos 2 temas, né, Darleide, que fala sobre o uso das telas, que é algo que precisa, sim, de muita atenção. Você viu aí, tem leis, né, trazendo já para dentro das salas de aulas, esse cuidado todo que nós precisamos ter quanto aos nossos filhos e o uso das telas. E a gente sempre vê mensagens novas, notícias novas, pesquisas novas falando sobre esse assunto, o mal que causa. Tem os seus benefícios, né, quanto a pesquisas rápidas e tudo mais, conteúdos de qualidade, o tempo certo ali também sendo utilizado, sim, é legal, mas os grandes prejuízos que vem trazendo também. E através desse material você pode ter acesso a muitas informações importantíssimas e como proteger os seus filhos. Quer saber mais? Então entre em contato com a gente agora, tá bom? Pega aí o seu telefone e liga para cá no telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Tá aparecendo aqui, ó, na sua tela. Então o que você tem que fazer? Pegar o telefone, ligar pra gente, conversa com a nossa equipe, o pessoal vai te atender, fazer o seu cadastro e rapidinho você vai receber na sua casa esse material de graça. Não precisa pagar para receber em casa a nossa revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Gostou? Então, ó, não perca mais tempo. Pega o telefone e liga agora. Fechou? Agora, hein? 0, operadora 12 21 27 31 21.
E a gente segue por aqui nesse assunto, hein, pastor Aleixo? Reforçando que se pais preparados, filhos de caráter, pais despreparados, filhos em perigo. Isso é muito importante. Não deixe essas coisas para depois. Faça o mais rápido possível, isso é uma oportunidade para você. Mas eu acho interessante colocar nessa conversa anterior que a gente sempre tem que discutir qual é a função da escola. E a função da escola, ela é essencialmente, dentre todas as funções, é técnica. Então, se existe uma técnica predominante naquele momento da história, a escola tem que dialogar com essa técnica. Então, você tem uma escola industrial, num momento industrial, ela tem que dialogar. Mas a escola não cobre tudo, né? E por isso que essa discussão ela é socialmente ampla. Todo mundo tem que participar dessa discussão. Isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente precisa falar ainda mais vezes, né? A escola tem que instruir um preparo técnico, porque ela lida com essas questões materiais, mas eu, enquanto educador, quanto pai, quanto comunidade de fé, liderança de igreja, nós discutimos valores que são mais profundos e a escola não vai alcançar a profundidade dos valores, porque ela, como uma instância pública, vai lidar com os valores de todo mundo. E você tem que lidar com os seus, e aí essa educação digital ela tem que passar mais como formas de uso, mas tem que entender o outro dentro disso, isso você que coloca, né, na educação desde que as crianças nasceram. Isso é muito importante para a gente pensar, você é responsável pelo desenvolvimento do caráter dos seus filhos. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, como você sabe. No próximo a gente vai aprofundar essa conversa, a Anny Medeiros vai estar aqui, vai trazer e apresentar recursos para você também. A cabeça explode para o bem, para a gente saber mais como agir. É rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Até esqueceu como é que faz. Como é que volta do intervalo? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu falar o seguinte, eu sou novo olhar pra aqui. Câmera. Eu sou novo aqui, eu tô aprendendo aqui como é que faz assim. Mas geralmente, dessa era, nesse momento, a gente faz a pergunta do dia. A pergunta do dia é: como que você lida com tela na sua casa? E na sua percepção, e não precisa mandar uma pesquisa não, qual a sua percepção na sua casa e tem ajudado ou está atrapalhado? Para algumas pessoas, né, a tela já foi chupeta eletrônica. Você colocou ali e resolveu o problema. Já virou babá eletrônica. Mas agora virou amigo eletrônico. Aí vira tudo eletrônico, né? Para algumas coisas, né? Lá em casa rola umas brigas eletrônicas também. Mas como que tem sido com você? E como que você tem resolvido o problema? A gente está aqui cheio de profissional. Qual é a sua pergunta do dia hoje? Você quer mandar pra gente? Manda aí pra gente. Sabe qual é o nosso telefone, né? 12 98 315 0249. Abinal, você tá atento? Tô ligado. Então vai. Aqui, ó, nessa câmera lá, câmera 1, Serginho, é nóis, hein, Serginho? Seguinte, ó, nesse momento a gente recebe a Anny Medeiros, ela que é professora de educação infantil no UNASP, né, que é uma das instituições adventista de ensino, Campus Hortolândia, pedagoga, especialista em educação musical e escritora. Olha só, os livros aqui, ó, Mais do que Ontem e Menos do que Amanhã, Menos que Amanhã e Para Nunca Esquecer. Bom, deixar ela já falar um pouco mais aí sobre esse universo todo que ela tem vivido. Tudo bom, Anny? Prazer te receber, fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Bom recebê-la mais uma vez. E Anny, até para a gente contextualizando, né, dentro da sua área, essa questão do uso das telas, por exemplo, né, o que faz parte já da rotina de praticamente todas as crianças, ou quase todas. Como que a gente pode transformar isso em uma ferramenta pedagógica, ou como que a rede de ensino tem utilizado como uma ferramenta pedagógica, sabendo que não dá para a gente cortar, né? Mas sim utilizar, agregar em toda a estrutura de ensino. Bom, eu vou começar dizendo como eu fiz como mãe, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e todos os estudos que a gente tem, eu tinha ali uma criatura que eu queria fazer da melhor forma possível, né? Tudo que a gente estuda, a gente quer fazer do melhor. Então, a orientação da OMS é o quê? 0 telas até 2 anos de idade. Tem gente que não consegue, mas assim, também não fez 2 anos, vamos assistir um filme. Não precisa também, vai com calma. Só que aí era pandemia, então a gente estava preso em casa e você precisava, de uma forma ou outra, mostrar o mundo para a criança, se você não podia sair de casa, né? Então a gente vai começando aos poucos, com um vídeo curto, mostrando imagens reais de pessoas, mostrando animais de verdade, o som que eles fazem. Então, assim, existe uma intencionalidade naquilo que você está fazendo. Não é assim, vou colocar isso daqui para eu resolver alguma coisa. Vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, né? Mas, assim, o máximo que a gente puder evitar de deixar à vontade a criança, o pior para mim, na minha visão, é o celular.
porque aí deixa lá no TikTok ou no Instagram e a criança fica assim, ó, scrollando ali, passando de um para o outro e ela realmente não está aprendendo nada, ela não está desenvolvendo nada. E aí essa criança chega na sala de aula querendo que a aula seja super dinâmica e rápida, igual é no celular. E não é. E aí vai ser a criança que vai dar trabalho. Oh. Bom, tudo passa então até pelos pais se educarem, né? Os pais terem ciência de que são eles quem irão dar o norte das questões, porque afinal de contas os tablets, o primeiro celular, o primeiro tablet, a primeira tela é dado pelos pais. Claro que em muitas escolas o aluno vai ter acesso a isso como ferramenta, mas dentro de um contexto educacional. Por falar em contexto educacional, nós já falávamos antes, a educação digital passa a entrar em vigor em 2026, mas neste ano, se não me engano, agora 2025, tornou-se nacionalmente proibido o uso de celulares nas escolas. Veio primeiro a proibição e agora vai vir a compreensão do tema. A gente tem uma inversão aí, né? Primeiro a gente deveria ter educado para depois entregar e depois disso, se deu errado, a gente proíbe, né? Lei 15.100 aí de celular zero nas escolas e que muitas delas ainda estão sem entender muito como aplicar. É uma lei que nasce fraca ali, ela não tem muitas sanções, mas a gente está vendo agora processualmente falando, porque as escolas estão deixando, as coisas estão acontecendo e elas estão sendo responsabilizadas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que os pais, sim, são responsáveis. Então, se você, pai ou mãe, entregou o celular, sabe que agora você pode responder por tudo que o seu filho faz lá. E agora, com o ECA Digital, essa responsabilização está clara. Tem um artigo lá bem claro dizendo que você, pai, precisa supervisionar o seu filho. Caso contrário, você pode responder por abandono digital e até perder a guarda. É sério, estamos então falando a partir de um senso de gravidade, né? Muita gravidade. Por quê? Quando a gente pensa no espaço físico, a gente não deixa a criança solta em qualquer lugar, não deixa solta numa avenida onde está cheio de carros, onde está cheio de estranhos, onde está tendo uma criminalidade maior. Mas no ambiente virtual a gente está deixando, então agora chegou a hora de entender de fato. Mas segundo o ECA Digital, a criança, em algum momento, em alguma instância, também será chamada à responsabilidade? Sim, sempre. Mas a partir é uma criança, doutora? Anos, quando criança, ela não responde juridicamente, mas os pais sempre respondem. Okay. Sempre respondem porque são civilmente responsáveis. Mas quando a gente fala de adolescentes, eles já respondem por ato infracional. Então, qualquer ato praticado que seja de maneira ilegal, serão responsabilizados, podem ser responsabilizados penalmente, administrativamente e civilmente. Se vai envolver dinheiro, quem vai pagar são os pais, né? Em regra, os adolescentes não têm ainda esse poder aquisitivo, quem vai acabar respondendo são os pais. Então, responde escola, responde criança, responde, no caso, adolescente, responde pai, responde mãe, responde a pessoa que é responsável, porque nós temos desde lá do comecinho da nossa lei, a lei maior, a Constituição Federal, de que todos nós somos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. Uau! E só citando que o celular zero nas escolas, alguns dados já apontam para uma melhora dos relacionamentos das crianças nas escolas. Então, apesar de não ter vindo a educação antes, mas veio logo a proibição, ainda assim nós já temos dados que demonstram que algum efeito positivo já há em ter tirado os celulares do ambiente escolar, por motivos óbvios, né? Robson Aleixo. Anne, eu tenho uma pergunta para você, porque, assim, partindo da perspectiva de quase todos nós aqui, pode ser que não tenha sido a sua, de que algumas tecnologias dessas que a gente convive, nós fomos apresentados por ela depois que dominávamos muitas outras habilidades. Então, quem é da minha geração conheceu o computador, conheceu o celular, conheceu a inteligência artificial em um momento da vida e que não se perdeu. Então foi lá e a gente domina essas tecnologias com um pouco de esforço. Então essa história de ter que ser nativo digital para dominar tecnologia, para mim é uma gigantesca falácia. Porque você precisa reunir outras habilidades primeiro. Então o que eu quero fazer uma pergunta é a seguinte. A gente fala assim, ó. Faz mal, tá? Parece ser um consenso. Eu nunca vi ninguém falar que faz bem. Todo mundo fala que faz mal e todo mundo tem. Tem a parte boa. Tem a parte boa. Depois. Mas ninguém falou assim, nossa, eu comecei a usar celular e meu cérebro explodiu em saber. O que a gente tem que pegar e pensar também, acho que dentro dessa perspectiva, é porque é tão importante a gente saber que existem elementos no desenvolvimento que são prejudiciais se forem adiados ou atrasados, e este elemento faz parte da vida enquanto celular, telas, eles podem entrar em qualquer momento. Então você está dizendo assim, ó, porque meus filhos só a partir dos 2 anos.
por que é tão importante que esse desenvolvimento 2, 4, 6 anos, eles não tenham uma interferência, que eles precisam acontecer no tempo certo? Foi exatamente isso que você começou dizendo. Você já dominava outras habilidades antes de aprender a mexer na internet, no celular e tal. O que está acontecendo hoje é que as crianças, os pais estão longe, os avós estão longe, então você já faz o FaceTime, a criança, bebê pequena, já interage com outras pessoas pela tela, né? Então, assim, isso é uma parte boa, né? Os avós estão longe, como que você vai lidar com isso? É uma coisa boa. Você está interagindo, a avó está falando, está contando uma história, está cantando, a criança está reconhecendo. O problema é quando a gente coloca para a criança a tela de forma completamente passiva. A criança está sentada e ela fica lá assim, robotizada. Ela não está imaginando, ela não está criando, ela não está respondendo, porque às vezes você coloca um quiz para a criança na TV, ela está ali respondendo. Quem foi? De alguma forma tem uns elementozinhos ali ativados. Ou é uma dança e ele está tentando fazer os movimentos iguais, mas não. Quando você coloca lá aquele desenho super colorido, super estimulado, a criança fica assim, o cérebro fritando. Entendeu? Então, esse é o problema. É igual um exemplo. Eu tinha um aluno que estava com muita dificuldade de falar. Ele tinha outros problemas, né, mentais e cognitivos, mas a dificuldade na fala era tremenda. E eu fui perguntar o que ele assistia em casa, como que era. Ele assistia Pocoyo, que é um desenho que o personagem não fala. E ele assistia o Minions também, que só fazem uns barulhinhos, Chau Carneiro, Pingo. São desenhos que o Chau Carneiro e o Pingo eu até gosto, mas para quando a criança ela já fala, ela já conversa, ela já socializa, porque ela vai ter que parar naquele momento e imaginar o que eles estão falando, porque não existe fala. É adequado ao calendário de desenvolvimento dela. Agora, se você põe isso antes da criança aprender a falar, ela vai pedir as coisas assim, Ela não vai falar. Por que ela vai falar se ela aponta e alguém dá? Entendeu? Então, a gente precisa desenvolver outras habilidades antes de oferecer a tecnologia. Então, atrasar não é ruim. Não. Na verdade, quanto mais você conseguir segurar, é o melhor. E falando mais, Oane, sobre os benefícios de incluir, né, toda essa questão digital no currículo escolar das crianças, o que pode agregar no conhecimento delas? Olha, pode agregar muito. Só que uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Assim como existe, né, até 2 anos, 0 telas, 3 a 4 anos, até 1 hora, e acima até 2 horas, se em casa os pais já deixam muito tempo e na escola a professora também vai deixar um monte, esse tempo vai passar, certo? Então, assim, precisa ter uma intenção. Então em casa todo dia vai assistir 20 minutos aqui do Pequeno Urso, que era o que passava na nossa época na TV Cultura. Eu adoro esse. Então, tá assistindo ali 20 minutos, já tá pronta de uniforme, faço o penteado e tal, é o nosso momento. Agora, na escola, a professora pode usar o quê? Num quiz, ensinando as cores ou mostrando os animais, os habitats que eles são. Tem que ter uma intencionalidade. O que não dá é para todo dia a professora fazer o que ela tem que fazer, chegar no final, eu não sei mais o que fazer, vou botar aqui qualquer coisa, entendeu? Vou botar, sei lá, Tom e Jerry, vou botar aí não é educação mais. Entendeu? Então, eu preciso ensaiar a música da formatura, a música da cantata. Deixa no finalzinho ali a música rolando, as crianças cantando, fazendo o gesto. Então, assim, existe uma intenção e existe uma mediação. Já teve vezes de eu colocar alguma atividade, desenho bíblico para as crianças, porque eu estava trabalhando aquilo no livro de religião. Então, eu queria que eles percebessem a história de uma outra forma. Só que as crianças hoje, elas estão tão hiperestimuladas que elas não conseguiam parar para assistir esse desenho que eu assistia quando eu era criança, que ele é mais lento, ele é 2D e tal. Sei qual é, e eles ficavam rodando, eu assim, gente, eu tô com a TV ligada e eles não estão prestando atenção? Como assim? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei todo mundo sentado e falei, vou fazer perguntas. Então, a cena acontecia, sei lá, a história de Naamã. Aí aconteceu alguma coisa, pausava. Como que era o nome do comandante do exército? Aí levanta a mão, quem acertou ganhava um adesivo. Play na história. Como que era o nome da... E assim, porque só de ficar ali, isso não para mais. Eles não param assim para qualquer coisa, para você ver de tão estimulado que eles estão. Então, assim, a professora precisa pensar nessas estratégias de deixar mais interativo, de fazer perguntas, de colocar uma música para representar. Então, esse é o desafio. É interessante como esses desenhos de hoje em dia, eles estão... os produtores, né, eles pesquisam muito para deixar tudo dentro... segurar no maior tempo possível a atenção das crianças, e é incrível como os frames ali e
questão quantos segundos para mudar de imagem, é tudo muito calculado para poder segurar ao máximo a atenção das crianças. É interessante que eu estava vendo até uns dados outro dia falando sobre isso, e aí eles percebem onde a criança saiu um pouco, perdeu um pouco o foco. Então, nesse ponto aqui, a gente precisa reduzir ainda mais. Eles vão fazendo testes para segurar ao máximo a atenção das crianças. E é onde fica nessa forma que você falou, né? Paradas, congeladas ali frente à TV, não interagindo nem nada, porque tá vindo tudo pronto. É que a gente consome tudo sem perceber que somos consumidos. Alguém está pensando anteriormente a como consumir a nossa atenção, nos tornar consumistas, nos tornar insensíveis, nos tornar reféns de um sistema que nos prende ali mesmo na direção que eles querem manejar. Então, se nós pensássemos nessa dimensão, nós teríamos mais cuidado em relação a tudo que os nossos filhos acessam e nós mesmos também. Alguém nos está educando. Sabe a história do grande irmão, do Big Brother? Tem um sistema que está encaminhando a gente para onde ele quer ir. E isso está presente num simples desenho animado, por exemplo. Vou aproveitar os últimos momentos aqui com a doutora Fara para a gente considerar o que maximamente você entende ser primordial deixar agora com os pais sobre esse assunto. Eu vejo que você tem um livro da Casa Publicadora Brasileira, inclusive, Movidos à Internet. O que você diz? Queria deixar para os pais, primeiro, a indicação do livro, né? Movidos à Internet, como superar o desafio da hiperconexão. Ele é basicamente uma médica de saúde pública que começa a entender dentro do consultório como isso acontece. Não é muito diferente do que eu vivencio hoje no escritório de advocacia, então muitos casos chegaram muito sérios. Se fosse para deixar alguns recados básicos, se ainda é bebê, não faça fotos e vídeos do seu filho sem roupa, não faça fotos dele comendo determinados alimentos, de boca aberta, com boca suja, de perna aberta, na praia, com roupas pequenas, com roupas íntimas. Se fosse para deixar sobre o uso de celular em si, com o controle parental, sempre com o controle parental, não deixe o seu filho dormir com o celular. Jamais deixe o seu filho dormir com o celular. Se fosse para orientar um pouquinho mais, não perca o momento de conexão que a família tem na hora do alimento, do almoço, do jantar. Isso é tão rico e, ao mesmo tempo, tão caro perder esse momento, mas a maioria dos pais, no momento a gente enxerga isso no restaurante, enxerga isso em diversos locais, automaticamente já entrega. Então, de fato, isso está servindo para quem? Está servindo para a criança ou está servindo para os adultos, né? E aí, nesse contexto geral, que tenha uma educação, um conhecimento, uma conversa, porque essa desconexão de agora, ou essa hiperconexão com a internet, com os dispositivos eletrônicos, vai causar uma desconexão tamanha que é um laço quebrado para o resto da vida. E talvez alguém nos ouça naquela concepção de assim, também não é assim, talvez só isso ou aquilo mais sendo cuidado. Gente, nós estamos falando de algo que é muito grave. A doutora Fara falava pra gente no outro momento que ela tem casos de crianças de 7 anos sendo abordada pela internet para se expor a atentar contra a própria vida. Sim ou não, doutora? Sim. Esses casos, e aí para contar como acontecem esses casos, que fique muito claro para vocês, se o seu filho joga Roblox, é uma plataforma que está inclusive migrando, ela parece de jogo, mas ela está migrando para ser uma plataforma de relacionamento. Então, já começa por aí. Se é uma plataforma de relacionamento, o que ela quer? Ela quer que tenham relações mesmo entre uns com os outros. E com o chat aberto, a grande maioria está lá organizada, orientada para cooptar, para capturar crianças e adolescentes num diálogo, numa conversa, uma interação, para depois pedir dela, dizer que vai vazar dados dela, sabe onde é que ela estuda, sabe como é o nome da mãe, do pai, a igreja que frequenta, e daí começam as ameaças. A partir desse momento das ameaças, eles obrigam elas a produzirem conteúdos sem roupa, e aí migra de plataforma, como eu disse, está lá no Roblox, leva para o WhatsApp, do WhatsApp leva para o Discord, e nesse momento ali, eles começam a fazer ao vivo coisas absurdas. Tem muita gente lucrando com isso. São coisas absurdas. As pessoas assistindo essa criança ou esse adolescente, muitas das vezes crianças, infelizmente, se machucando animais, fazendo coisas contra a própria vida, tomando medicamentos,
escrevendo o nome dessas pessoas, porque elas também são ali, elas têm esse interesse em crescer, em ranquear, né, em ganhar mais seguidores. E isso, uma outra coisa que a gente precisa estar muito atento é que a gente não tem mais um limite geográfico. Essas situações aconteciam desde o momento que eu estava em Portugal, eu tive acesso academicamente, né, dentro da Universidade de Coimbra. Isso acontecia lá em Portugal para vítimas aqui no Brasil. Então, isso não tem mais limite geográfico. A gente está falando de algo que está acontecendo em todos os lugares. E o direito atua. Mas que direito salvará mais essa vida, trará essa vida de volta? Então, o que a gente tem para fazer é cuidar hoje, agora, e não esquecer que esse assunto é urgente. Exato. Não dá para a gente dizer do que está acontecendo lá fora se o que a gente tem a cuidar em primeiro lugar é o que está aqui dentro da casa da gente. Doutora Fara, muito obrigada. Eu ficaria te ouvindo e te perguntando muito mais a respeito do tema, porque ele é vasto, mas muito obrigada. A gente se encontra outras vezes por aqui, combinado? Combinado. Obrigada. Mas a Anne, eu soube que a Anne tem um presente para você. Você tem uma filha pequena. A Anne também é mãe de uma criança, de uma bela menina. A gente já testou os livros ali com a filha dela, ela se apaixonou por todos. E aí eu prometi esse daqui para que ela volte no avião ali com esses dedinhos ocupados aprendendo sobre as histórias da Bíblia. Perfeito, tá bom? obrigada. Obrigada, Anne. Obrigada a todos. Muito obrigada e que Deus abençoe e uma boa viagem. Amém. Obrigada. Vamos então. Vocês sabiam disso que a doutora Fara falava pra gente? Sobre como de uma plataforma aparentemente tranquila, você leva alguém dali, vai conduzindo o seu filho para ir para lugares extremos. Esse é um problema crônico e profundo de tudo que a gente está discutindo. Veja, uma parte significativa das tecnologias e técnicas que nós conhecemos foi nos apresentado pela escola. Então se criou uma narrativa fictícia de que o celular é uma tecnologia inevitável. A tela é uma tecnologia inevitável e é a única tecnologia para resolver os problemas contemporâneos. Então ela se dá assim, tipo, o que eu faço sem o celular? O que eu faço sem o 4G, sem o 5G? Como se aquela tecnologia ela fosse exclusivamente aquilo que resolve os problemas. Meu Deus, não resolvo, não consigo viver sem essa tecnologia, como se nós não fôssemos capazes de produzir uma outra tecnologia menos nociva. Acontece que a gente falou essa brincadeira de dizer assim, ó, seu filho está sendo educado pela tela, como se fosse a babá eletrônica. Não é uma babá eletrônica, é um vendedor eletrônico. Então, se você que conheceu um microscópio, conhecesse por meio de um vendedor, você tem a outra perspectiva do microscópio do que quando você conheceu por meio do seu professor de biologia. Porque ele te apresentou criticamente um microscópio. A gente tem conhecido tecnologia por meio de uma logia, ou seja, as intenções vieram antes das técnicas. Então, a gente falar de legislação é inevitável e fundamental, mas há algo crônico sendo apresentado. Não existe um valor envolvido. E se não tiver um valor que seja superior àquele propósito, ele é uma tsunami que vem contra você. Que tipo de valor, por exemplo? O valor é o seguinte, tecnologia é essencialmente boa? Não. Técnicas são neutras. Então, o que é técnica? Você pegar um serrote e cortar uma árvore, você usa uma técnica. Agora, a logia é aquela árvore precisa ser inevitavelmente cortada. Não, você vai ter que pensar que eu não vou cortar aquela árvore só porque eu tenho um serrote. Aquela árvore está produzindo alguma outra coisa, então ela tem que ser criticada. Tem uma intenção envolvida, tem um propósito envolvido. Exatamente. Esse passo que eu estou dando para frente envolve 5 passos para trás para alguém da minha comunidade ou do mundo. Isso é muito importante para ser pensado, isso tem que ser pensado antes da pessoa ter acesso à tecnologia. Que valor, então, deva sobrepor a essa estrutura posta? Então, o valor fundamental de qualquer existência é o quanto uma atitude minha prejudica a existência de outra pessoa. Então, porque se eu for pensar somente naquilo que faz bem e mal para mim e para os meus filhos, a conversa não sai do lugar. Nunca vai sair do lugar. Porque eu vou resolver o problema e é isso aqui. Ele não resolveu o problema. E a escola é um ambiente de proposição de soluções para a comunidade que ela está inserida. Então o problema não é seu, da sua família. Escola é uma educação que você põe 40 pessoas que representam 40 famílias diferentes dentro de uma sala de aula e resolve o problema da comunidade. Se ela deixou de ser o elemento educacional que gera um modelo de vida de uma civilização, de uma comunidade toda, ela já não serve para muita coisa. Ou seja, ela ainda está sujeita a uma outra coisa muito forte. Eu vou dar um exemplo. O PIB do Brasil é metade
metade do valor de mercado de uma das indústrias de tecnologia que nós estamos falando. Ou seja, ou essa força vem de forma moral e virtuosa, ou ela nunca vai sobreviver ao tamanho do que vem a nossa direção. Ou seja, não é tecnologia, essa tecnologia não é neutra. Existe alguém intencionalmente querendo educar seu filho. Verdade. Bom, estava dando uma olhadinha aqui na revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, enquanto o pastor Aleixo comentava, e tem um trecho muito interessante de um jornal inglês que ele traz uma notícia aqui, falando sobre a saúde pública da Inglaterra, que aponta que os problemas mentais relacionados ao tempo que as crianças estão expostas às telas e à internet, traz aqui que, de acordo com esse estudo, os principais problemas da saúde mental das crianças e adolescentes que eles estão desenvolvendo são solidão, depressão, ansiedade, agressividade, estresse emocional e, além disso, ao menos 1/3 dos adolescentes se diz que se sente triste ou que não tem motivos para viver. Problemas seríssimos que as crianças e adolescentes estão desenvolvendo devido ao grande número de exposição às telas. É algo sério, é algo que precisa da nossa atenção, do nosso cuidado. E está aqui, na revista Pais Preparados. É um dos assuntos, dos temas que a revista trata, o perigo das telas. E você vai compreender de uma forma completa, clara e até mesmo buscando à luz da Bíblia, compreender o que Deus quer para você, para a sua família, para os seus filhos, o plano de Deus para os seus filhos, ou melhor, para aqueles que você cuida que são de Deus, que a gente cuida, né? Que os filhos não são nossos, são de Deus e Ele deixa aos nossos cuidados, preparando para o mundo, para a eternidade, enfim. Então que a gente cuide e saiba, é necessário você ter esse material na sua casa também, tá bom? Entre em contato com a gente agora pelo telefone que já está aparecendo aí na sua tela, que é o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. E peça agora mesmo a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Pais Preparados, Filhos de Caráter é o tema da revista que você precisa pedir agora e já receber gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Essa revista tem feito a diferença na vida de tantas pessoas e eu tenho certeza de que vai trazer na sua também. Você quer ver o que tem no próximo bloco? Dá uma espiadinha aí, Tecnologia com propósito, aplicativos que ajudam no desenvolvimento da criança. A gente já comentou por aqui que o uso das telas pode sim trazer o benefício na idade certa, do modo correto, mas como? Como que eu posso aplicar isso na vida dos meus filhos, o uso correto dessa tecnologia? Tá aqui, não perde. Próximo bloco a gente fala sobre isso. Até já. E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Como é que você tá? Como é que tá sendo essa tarde aí de quarta-feira, meio de semana, véspera de feriado, quem sabe preparando as malas para viajar? Ou não, Abinal, aqui emenda tudo, vamos trabalhar diretão, hein? Mas tá ligado com a gente aqui no Entre Família, aprendendo muito também, né? Que coisa boa! Agora 3h26, estamos ao vivo, esperando a sua participação e interação com a gente por aqui também, tá? Pode mandar, manda a interação, porque nós queremos ter você participando aqui do nosso Entre Família. Bom, e esse é aquele momento de irmos na prática, compreendendo, né, como havia mencionado um pouco antes, tecnologia com propósito, o propósito da tecnologia. E a gente vai ver agora, né, Anny, alguns aplicativos que ajudam no desenvolvimento da criança. Quais seriam? A criança precisa disso daí para se desenvolver? Não. Mas como estamos, né, inseridos nesse meio, como usar com sabedoria? Então a gente vai ver um pouquinho aí. Google Earth, todo mundo tem acesso, a criança vai navegar ali e vai ver onde que ela mora. Aplicativo que eu gosto, viu? Ela vai ver onde fica a escola, muito legal. Qual é a distância, ou estudou alguma coisa sobre o Egito na lição da escola sabatina. Vamos ver aonde fica o Egito e ver essa distância, né? Ver como vai abrindo assim, a criança ama isso de pegar. Você entra nas ruas das cidades, você vai como se estivesse viajando o mundo sem sair de casa. No mundo da janela de um avião no tempo, né? Exatamente. Embora é mais fácil do que falar Google o quê? Como que pronuncia? Tem a linguinha no dente. Ir pra lá pro Egito é mais fácil que falar Earth. Agora, olha só, porque minha filha usava isso, eu percebi que ela, quando era pequena, assim, uns 5, 6 anos,
ela fazia alguns desenhos nessa perspectiva, que às vezes a gente adulto não sabe fazer, porque não testou. Então fazia o colégio de cima, né? Onde tinham as ruas, como que era interligado, como que seria de cima. Isso graças a uma tecnologia que a gente consegue usar, né? Então essa é uma ótima dica. Tem mais. Legal, hein? Khan Academy Kids, você pode ver a versão em português e aprender português, mas como o português a gente já aprende porque a gente está no Brasil, então eu foquei no inglês. Eu quis aprender inglês quando eu estava grávida, porque eu queria que a minha filha crescesse bilíngue, e é super possível. Então a gente escolheu em inglês e são várias atividades. Você escolhe pela idade da criança, né? Se ela está no primeiro ano, se ela está, né, no jardim, e vem atividade de contas, vem atividade de leitura, vem atividade de escrita, né, para passar o dedo. Então, o pai vai escolhendo ali e vai acompanhando com a criança. Então, assim, é sensacional. E é legal que tem vários aplicativos, né, para aprender, que a criança, ela tá com aquela mente novinha, limpinha, né, e uma facilidade muito grande de aprender. E quando você traz um novo idioma para a criança aprender de uma forma... O pai e a mãe, eu não sei falar inglês, tal, eu não tenho condições de colocar na escola de inglês, mas se você, né, prestar atenção e buscar alguns aplicativos legais como esse, uma palavrinha por dia a criança vai aprendendo, vai te ensinando, e quando você vê, pronto, tá criando frases, já tá conversando. Que bonito isso. Uma coisa legal, que você mencionou aqui, essa relação mente-corpo que não pode ser dispensada nem separada quando a gente fala de criança, né? Por exemplo, desconfie de algo que não faz ela se mexer. Sim, porque a criança, ela entende o mundo através do corpo, né? Então, o adulto, ele tem esse momento de, sabe, quando você trabalhou o dia inteiro, você chega em casa, você se joga no sofá e, eu só quero ver aqui um pouquinho, ver aqui o que meus amigos fizeram, só tá tudo bem. Ficar um tempo ali, não até de madrugada. Mas a criança, não. Ela entende o mundo através do movimento. Então, assim, ela precisa... em se movimentar, ela precisa fazer atividade, ela precisa querer reproduzir aquela atividade. Um exemplo, as crianças agora estão na moda de paper duck. É um patinho que você faz roupinha e cola, né? Só que aí as crianças gostam de assistir vídeo de um adulto pintando, recortando e brincando. Quando eu vi isso, eu falei, não. Terceirizou a brincadeira. Eu imprimo isso aqui, dou para cada um e cada um vai fazer o seu. Né? Então, desconfie de brinquedo que já vem brincado. Tá tudo bem você olhar, ver a ideia e falar, cara, que legal, vamos fazer? Pausou, vamos pegar o papel, vamos tentar reproduzir. Ih, não ficou igual. Que parte será que a gente errou? Vamos voltar aqui, vamos ver. Então, você está aprendendo, você está usando a tecnologia a seu favor. E não só ali... Mas isso pode ser usado como um critério para eu ver, assim, por exemplo, eu quero escolher alguma coisa, um aplicativo, um momento que seja útil. Mas ele envolve meu filho ficar passivo. Não é legal. Então, não é legal. Não é legal. E aí a gente vê como, se não for compreendida enquanto ferramenta intencional que é um processo contra a vida, contra a educação, contra o movimento, contra as relações, contra o próprio desenvolvimento. Essa é uma questão. Outra que eu pensava aqui se não houver um interesse genuíno e uma entrega com toda a energia para fazer um movimento contrário a isto que já está em curso, nós não vamos conseguir. Porque os pais estão com uma agenda lotada, uma vida exigente, sob um processo que já nos tomou, um processo que já nos envolveu de tal maneira que a nossa mentalidade, nosso jeito de pensar é quase que já fixo. Não, meus filhos não conseguem viver sem o celular, meus filhos não conseguem viver sem... Enfim, a gente já não se imagina. Então, de novo aqui uma chamada assim, para a gente pensar, o que eu vou fazer? Por mais que seja um movimento precisa ser social, mas tem uma economia vigente, poderosa. A gente está falando de indústrias mundiais, sei lá, bilionárias. O que nós, formiguinhas, vamos fazer diante do elefante? A gente precisa ser empoderado de uma percepção de quem nós somos enquanto família, formiguinhas frente a esse elefante. Então, valores, ideias, conceitos precisam ser reformulados dentro de casa. Aí, como eu dizia, Anne, e aí você toma a palavra, de o que a gente vai fazer, já que nós estamos sendo consumidos por uma lógica que é contra a vida, contra o movimento, contra o desenvolvimento. Que é muito mais fácil você permitir e deixar. Um exemplo, a mãe tem que trabalhar, mesmo que seja de casa. Ela tá lá e, sabe, ela tá aqui.
Só que o que o pai não entendeu ainda é que às vezes a criança, ela pode estar do lado, na sala do lado, mas ela pode não estar ali. Exato. Ela pode estar conversando com outras pessoas, ela pode estar fazendo coisas que o pai nem imagina. Então a primeira regra poderia ser: só libere internet quando você estiver afim ou quando você tiver tempo, quando você tiver condições de fiscalizar. Esse é primordial. Eu tive uma mãe de aluno que veio conversar comigo que a filha estava muito irritada em casa. E aí eu perguntei se ela ficava muito nas telas, ficava muito no tablet. E a mãe disse que ela ficava 4 horas no tablet. 4 horas é o tempo que se passa na escola. Como que ela vai passar 4 horas no tablet? Fazendo o quê? Vendo vídeos aleatórios, fazendo o quê? E aí a mãe pedindo ajuda, né? Mas aí quando eu tento tirar, ela fica desesperada, ela grita, ela sai, ela bate as coisas. E aí eu falei assim, claro, ela tá viciada. O cérebro dela tá ali, a dopamina tá a 1000. Então, assim, a gente precisa mudar isso daí. Não estou dizendo que não é para ter, até porque a gente está mostrando aqui sugestões. E tem outras, inclusive. Vamos ver a outra. Tem uma de música, esse Music Crab. O caranguejinho vai passando e a nota musical aqui vai aparecendo uma cor. Então a criança ela vai apertando no lugar certo e aí chega uma hora que para de aparecer a corzinha no teclado. Então a criança tem que fazer essa leitura da partitura para saber se está na primeira linha é o Mi, vou apertar aqui no Mi. Né? Então assim, você está desenvolvendo a área musical, linguística, coordenação motora, tudo através de uma brincadeira. Né? Acho que tem mais um. Tem mais um, né? Esse é bíblico, né? Então também dá para ser em português, mas como eu falei para vocês, o meu foco, se é para usar, eu quero ir no inglês, né? Então ele conta assim, é como se fosse um caminho que a criança vai clicando e tem toda a história da Bíblia como se fosse um mapa, assim, né? Então começa ali com a criação, você clica ali na criação, que foi a primeira coisa, e aí tem histórias e tem atividade de jogo da memória ou para montar, aí você vai para a segunda história, daí a Arca de Noé, e aí a criança vai interagindo. Tem um leitor, né? Um homem vai lendo e a criança vai passando a página. Então ela não pode ir passando aleatoriamente, não, ela tem que escutar a página inteira para clicar na pontinha, para passar para a próxima história, porque as crianças hoje não esperam mais nem isso, né? Elas querem fazer do jeito delas na hora que está falando. E aí eu queria mostrar para vocês indicações agora para os pais, né? Esse daqui, A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Ele fala uma coisa muito interessante quando você falou ali de... a gente vai proibir, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, se eu pudesse mostrar os fundamentos... o que seriam, né? Ele fala assim, o que seria uma base para uma infância saudável? Eu vou ler aqui o que ele falou. Nada de smartphone antes do 9º ano. Então, os pais devem adiar o acesso à internet 24 horas por dia, dando celular básico. Eu já falei para minha filha. Isso. Ela falou, eu vou ter um celular igual o seu? Eu falei, não. Quando você tiver um celular é porque você precisou ir para a escola sozinha, você precisou fazer alguma coisa sozinha e eu preciso falar com você. Você vai poder me ligar, você vai poder me mandar mensagem. Agora, a internet não tem necessidade. Exato. Se tiver que pesquisar alguma coisa, a gente faz em casa, a gente faz na escola. Nada de redes sociais antes dos 16 anos. A gente vê aí uma comparação com as mulheres, né, que sofrem tanto aí, que vê a famosa lá, super sarada e tudo, e fica se comparando. Imagina isso na cabeça de uma criança de 15 anos que está se formando. Anne, as crianças estão fazendo skincare antes de saírem para a escola. Elas acordam muito cedo para fazer limpeza de pele, fazer todo o processo passo a passo de limpeza de pele e, por fim, fazer a maquiagem. Mal sabem elas que estão danificando a pelezinha. Não, mas aí você pergunta de novo, onde estão os pais, onde é que está a família, porque não dá pra gente fugir dessa pergunta. E o que significa esta criança preocupada com um tema que não pertence ao seu universo infantil? Eu vou dizer uma frase antes de você continuar. É porque o pai e o filho estão operando na mesma lógica. Verdade. Não adianta você querer que o seu filho rompa com a lógica do celular se você usa a mesma lógica de forma adulta. Ou seja, você tem o centro operacional da sua casa não é um cérebro cristão divino que tem um propósito. O mercado domina a sua casa. Você não sai de casa mais para entrar em outro mundo, porque esse mundo entrou na sua casa e determina a lógica. Então os pais estão querendo fazer alguma coisa para os filhos, mas eles estão operando na mesma lógica, só estão fazendo isso de uma forma, na versão adulta. Meu Deus. É verdade. E aí fala mais aqui, nada de celular na escola já é uma regra, então esse daqui tá mais fácil, né, pra gente. E muito mais brincar não supervisionado e independência na infância. Isso é uma coisa que ele fala muito aqui. As crianças pararam de brincar. E quando elas estão brincando, o adulto ele não precisa intervir o tempo todo.
né? Quando eu estava na sala de aula, eu falava isso para as crianças. Porque fulano fez isso aqui. Tá, e o que você disse? Ele fez um negócio e eu não gostei. Mas não é para mim que você tem que falar que você não gostou. Você tem que falar para quem fez com você. Então, resolver os problemas. As crianças não fazem mais isso. Porque hoje tem muito pai que não pode frustrar por nada. Então, não pode. Não deixa. Não, ela não quer. Não. A gente tem que respeitar, sim, mas esses conflitos entre as crianças, eles precisam resolver isso. Porque quando eles forem adultos, eles vão ter diversos problemas e desafios e eles vão usar o quê? A bagagem que eles têm. Sendo que nunca tiveram que resolver nada porque os pais faziam. Gente, nós estamos meio doidinhos, na verdade. Tá todo mundo assim, biruliro, né? Sabe? Meio... Porque assim, ao mesmo tempo que você quer proteger, você cerceia de se machucar. Ao mesmo tempo, os consultórios estão lotados de crianças e adolescentes em sofrimento emocional. No outro consultório, são os pais lotando. Nós estamos perdidos. Não é melhor nós nos encontrarmos com uma bússola na mão e seguirmos o caminho? Não é melhor nós voltarmos ao pensamento que nós devamos cultivar, que é o pensamento de Deus para nós sermos protegidos e alcançarmos aí alguns anos até que Jesus volte, porque a situação é bastante danosa, meio Sodoma e Gomorra, com tudo que isso significa. Nós vamos e voltamos logo depois. Temos ainda as suas interações, as suas perguntas, 983-1502-49. Foi o... Não é esse. Esse é o do... É esse mesmo? É esse. É verdade. Nova confusa. Beijo, meus amores. Até já. Ainda. Mês de novembro já passou da metade, hein? Hoje, dia 19 de novembro, reta final aí. E olha, esse mês de novembro tem sido um mês muito especial para o projeto Anjos da Esperança. Por quê? Em meio a tantas tragédias, catástrofes e tal que você vê à sua volta, e às vezes a gente pensa, né? Mas isso sempre aconteceu. Mas você já ouviu falar, né? Onde a Bíblia traz ali sobre as dores do parto vão se intensificando cada vez mais. São sinais da breve volta de Jesus. A gente sabe disso, é profético. Mas muita gente não sabe dessas profecias que a Bíblia vem trazendo através do livro do Apocalipse. São revelações incríveis, lindas que Deus quer trazer para a gente. O livro de Daniel também. E tem um outro material que a Novo Tempo produziu, além dessas duas revistas, falando sobre as profecias de Daniel, falando sobre as profecias de Apocalipse. Tem um outro material que é o Céu ou Inferno. Materiais incríveis que a Rede Novo Tempo, nesse mês de novembro, quer produzir mais materiais como esse e enviar para o máximo de pessoas que a gente puder. Por quê? Para mostrar o tempo que nós realmente estamos vivendo e abrir os nossos olhos também para a reta final da história desse mundo, de um novo começo que Deus quer trazer para a nossa vida também. Então, se você quer nos ajudar a continuar produzindo e levando essa mensagem para mais pessoas, então faça sua doação também, seja um Anjo da Esperança. Chave Pix é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com é o nosso Pix, chave Pix, para você fazer a sua doação agora mesmo, de qualquer valor, tá bom? Sentiu o toque aí no seu coração, eu preciso falar de Jesus, eu preciso levar essa mensagem para mais pessoas, tem transformado a sua vida? Então bora levar essa mensagem para transformar a vida de muitas outras pessoas. anjos@novotempo.com. E quem já é Anjo da Esperança, a gente convida para fazer aquela forcinha a mais nesse mês, fazendo aquela doação extra. E você sabe quais são as formas aí que você pode doar também? Você pode acrescentar no seu boleto, que você já recebe todos os meses. Exemplo, eu dou R$10, esse mês eu quero doar R$20. Aí você pode acrescentar R$20 ali. Abinal, mas eu já fiz o pagamento do meu boleto e agora, como é que eu faço? Pode ser via Pix. Aí não esquece, tem uma parte de descrição ali no Pix que você pode colocar o seu CPF. Aí o sistema já vai reconhecer e vai linkar esse depósito com o seu CPF e vai entender que foi você que fez essa doação extra também, tá bom? Para quem já é Anjo da Esperança. E quem não é, pode fazer a doação também e será muito bem-vindo. Ok? Combinado? Vamos continuando por aqui o nosso bate-papo, nossa conversa, agora trazendo do outro lado da tela, hein, Pastor Aleixo? Sim, chegando interações. É a primeira da Graziella e lá da Inglaterra. Legal. Uso as telas de forma ativa, interativa e supervisionada, com horários definidos. Acredito que elas podem ser grandes ferramentas de aprendizado. Com orientação e diálogo, meu filho Luca, de 11 anos, aprende a usar tecnologia com responsabilidade, mesmo sendo cansativo estar sempre de olho. Vale a pena, porque é um investimento importante no desenvolvimento dele. Fundamental. Legal. É isso. Perfeito, hein? Tem uma ilusão perigosa de achar que a disputa que está sendo colocada é sobre o que você ganha, o que você perde. Quem está sendo disputado é você.
Todos querem sua atenção, né? Todos querem sua atenção. É a economia da atenção, a economia da vontade, é você. Então, quando você fala do seu filho, não é o que seu filho tem ou não tem. É quem terá ele. Se você perder ele, você não tem mais nada para ganhar. Então, ele está sendo disputado, né? E isso é muito importante. A internet deixou isso assim escancarado diante de nós. É uma disputa pela sua vontade. O que não é diferente de... Mas isso não é importante, não é só importante, isso é muito grave. É o centro. A quem você está entregando o seu filho? A que mente você está entregando o seu filho para absorver aquela mentalidade, aquele pensamento? A serpente no Éden não estava querendo ganhar o Éden. Verdade. Estava querendo ganhar a Eva. Não queria o território, queria a pessoa. Queria as pessoas. Verdade. Ó, nós temos aqui, né, Anne, alguns materiais, alguns livros que eu vou até mostrar pra galera, vou folhando, quando você vai falando sobre a importância desses livros aí. Eu sei que tem mais um aí contigo, né? Aqueles dois já perderam, ele não vai Esse daqui mais. Esse daqui, na verdade, eu queria falar uma dica ainda para os pais, né? Que aconteceu com minha filha, né? Paulo Zazá, ele botou esse nome porque é uma história real, né? Então não se identificou. Mas é assim, a esposa faleceu e a filha ali sofrendo, ele acabou dando um celular para ela se aproximar das amigas na escola e tal. Quando ele percebe, é tarde. Não foi tarde demais porque ele conseguiu resgatar. Mas a filha dele foi pro Roblox, né? Que a Farah comentou. E no Roblox, conversando com outras pessoas, ela foi pro Discord. E no Discord, ela fez ali relacionamentos e fez desafios e ela chegou a se mutilar. Então, esse pai, ele conseguiu resgatar essa criança, né? Mas não teve um fim trágico, só que ele se culpa muito, porque se ele tivesse tomado esses cuidados, se ele tivesse sempre vendo o que ela estava fazendo, não teria acontecido essas coisas ruins com ela, né? Então, assim, é uma leitura ótima pra gente, pai, porque não adianta a gente também só abominar. Ah, não vou deixar usar Roblox, não vou deixar não sei o quê. Mas e se na escola, se um amigo, né, vê? Então, a criança, ela pode ter acesso a isso em outros momentos. E você precisa educar essa criança, esse adolescente, para que ele saiba escolher, né? Para educar esse adolescente, você precisa estar presente. E educar desde a criança. Como é que vai estar presente? Se isso não for alguma coisa que envolva até sacrifício. Nós vamos precisar nos sacrificar para estarmos presentes na vida dos filhos da gente. Se nós nos deixarmos levar pelo que, eu não posso, eu não consigo, nós acabamos por desmerecer até o poder de Deus, que é quem está disposto a nos fazer experimentar algo que chega num nível radical. Claro, gente, não estou falando de um radicalismo de desprezar que há um uso da tecnologia para fins positivos, mas a gente precisa ser mais decidido quanto a isto. Este pai diz assim, eu me culpo, né? De modo geral, que ele diz ele aborda sobre outras vertentes também, mas tudo leva a gente a considerar. Tá, eu vou educar, mas para educar eu preciso estar presente. E se eu estiver presente, talvez meu filho não fique tanto tempo na internet, porque nós estaremos juntos fazendo outras coisas. Tem jogo, tem ar livre, tem saídas, tem assistir um filme intencionalmente, mas a gente precisa estar presente, gente, não dá. Acho que é aquela frase, sabe? Você é substituível no seu trabalho, mas você não é na sua casa. Então, assim, ninguém vai fazer o trabalho que você precisa fazer, né? Então, eu gosto de passar tempo com a minha filha. Agora eu estou trabalhando o dia inteiro numa editora, que essa daqui é a Cantinela, trouxe os livros, né? Então, assim, ela sabe que antes de dormir, a gente vai ler um livro. Às vezes ela quer pegar aquele maior para demorar para a hora de dormir ser 1 hora, sabe? Ela faz isso. Então, assim, vou mostrar para vocês opções de como que um livro pode ser interativo, parecido com as telas, né? Então, vai trabalhar as cores. Então, joaninhas são vermelhas, o que mais tem a cor vermelha? A criança vai ter que adivinhar, porque tá tudo preto e branco. Eu acho que o coração é, morango também, banana, não, tigre, não, melancia é. Vamos ver se eu acertei? Aí quando abre a aba, ele mostra exatamente o que é daquela cor, né? Então, e do outro lado a mesma coisa. Então, um exemplo, a criança está com isso no carro. Aí ela viu a primeira aba. Aí você fala, vamos contar quantas placas vermelhas a gente vai contar daqui até, entendeu? E aí você vai brincando com a criança ali, ao invés de entregar o tablet, entregar o celular. E olha a memória que você gerou. O momento gostoso que existe com você tinha um livro. Isso fica. Fica profundo. E esse tipo de livro vai pedir a interação dos pais também. Não porque tem a criança logo vai decorar os desenhos, as cores. Então, se o pai ou a mãe não estão presentes para ampliar essa experiência, então logo também o livro se torna
Sim. descartável. Esse outro né? livro aqui também, ó, tava dando uma espiadinha já, né? Finalmente em casa, a escola foi um tédio, de novo hoje, né? E talvez fazendo o quê? Panqueca, tal, pelo jeito que entendi, são irmãos, São né? irmãos, eles estão chegando em casa pensando... e olha a bagunça que tá em casa. Olha lá, chegou Olha em aí. casa, tropeçou, caiu na Que bagunça. agonia dessa Ai, bagunça. ai, ai. Encontrar os elementos que estão ali na bagunça, que vai Ali, ser ó, difícil. tem alguns elementos, no meio dessa bagunça toda, a criança vai ter que achar esses elementos. Aí você abre essa aba Depois ali no que meio. achou, organizou tudo, pá, olha Tem uma que outra parte que vai organização mostrar as coisas que ficou. estavam fora do lugar, né? Onde elas deveriam ficar. Então, assim, é um livro que, óbvio que a gente precisa de literatura pela literatura, que está só ensinando, está só contando uma história, às vezes triste ou feliz. Mas esse tipo de livro, ele é importantíssimo para a criança, porque ele está ensinando uma coisa, a criança brinca sozinha, a criança brinca com o adulto, brinca com o colega, né? Esse outro que está do seu lado aí é um jogo da memória. Então, ao invés de dar um tablet para um jogo da memória, eu estou no consultório, minha filha está lá esperando. Vou levar o livro e vou jogar com ela. Deixo ela jogar sozinha, depois eu jogo com ela. Então, a criança pode passar a abinha assim, ó, e ir montando Ó, aí tem lá pares. o siri e tal, daí você fecha tudo. Pronto. Então, são formas de Ó, você o Siri O Binal já vai brincar com a aqui, Eliane. ó. A O Binal vai estrela do brincar mar com a tá Eliane aqui. hoje. Deixa eu ver o. E olha aí, uma ó. coisa Ó, interessante. lembrei, tô com a memória boa. Agora deixa eu ver aqui, esse daqui. Não, errei. gente cresce e para de Agora brincar. acertei. Exato. Né? Então, quando a gente tem um filho, a gente tem essa oportunidade de voltar a ser criança de novo, de dar atenção, né? de relembrar, de não deixar a sua criança morrer. O que você gostava de brincar? Conta pro seu filho, vamos brincar de adoletar, brincar de jogos de mão. Ninguém mais está fazendo isso, né? E essas são as memórias que E ficam. eu acho que vale dizer outra vez que a Anne é criadora, pensadora de muitos desses livros, com toda a criatividade funcional, prática, inteligente e criativa, enfim, com toda a dimensão de uma educação. E agora focada pro mais nessa desenvolvimento. área, né, Anne? Obrigada, viu, Anne? Legal. Deus abençoe a você. Aparece aí no seu vídeo, Anne Inventa. Anne Inventa. Obrigada. Legal, obrigado, Anne. Quero aproveitar um segundo para mandar um beijo, um abraço para dona Sila, que no ano de 1990 jogou a televisão fora e me apresentou livros. Coisa que eu faço para os meus filhos e falo para todo mundo. Nada ainda hoje substitui o livro. Deus escreveu um livro. Ele gosta de escrever, procurando gente que gosta de ler. Isso é muito importante também. Eu queria também te chamar a atenção para algo muito importante. Muitos pais falam da terrível adolescência. E a pergunta é, em que momento você não percebeu que seu filho se tornou adolescente? Em que momento, de repente, seu filho ficou adolescente? Muitos divórcios de pais com adolescentes foram construídos exatamente porque essa infância não foi acompanhada. Boas crianças não viram maus adolescentes. Eles viram adolescentes. A adolescência não é má. Ela só não é infantil. Isso é muito importante. A terceira, muito importante, quero te chamar para uma solução que está escrito na Bíblia. Nós apresentamos o problema e muitas soluções também. Paulo, quando ele estava terminando a carta que ele escreveu para Éfeso, ele disse assim, olha, veja bem, vou te apresentar o inimigo. E ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ela é maior que isso. A sua luta não é só contra os seus hormônios, não é só contra a dopamina. Ela não é só contra as coisas comuns da vida. Ele fala e apresenta a grandeza do inimigo para você não subestimar. A nossa luta é contra os principados e potestades. E ele não fala que essa luta é só contra anjos caídos. Ele fala contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então ele falando de corporações também, de instituições maldosas. Dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, anota aí, peguem toda a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus para que você se vista e que você coloque nos seus filhos também? Primeiro, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Verdade. Não relativize verdade. Verdade é verdade. Nomeie com a verdade. E a verdade, ela é a partir da palavra, uma palavra lida, conhecida. Assuma a autonomia de você absorver o que é verdade. Depois ele diz, vista-se com a couraça da justiça. Justiça e equilíbrio não se separam. Justiça é colocar as coisas certas nos lugares certos. Equidade, justiça. E justiça envolve perdão e graça. E ele fala também, calce seus pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, quando você caminha com uma lógica do evangelho.
E esse evangelho da paz, ele vai continuar segurando firme o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dados inflamados do maligno, e usem também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em todo tempo, no Espírito, ore e vigie o tempo todo, suplicando por todos os santos. Fé, palavra, justiça, ação. A gente não joga na defesa só. Se você se encolher dentro da sua casa e tentando se proteger de todos os ataques, uma hora um dardo passa. A gente age para transformar o mundo, e uma das coisas mais importantes que você tem que fazer na educação dos seus filhos é prepará-los para atuar no mundo. Nós ainda estamos falando sobre o que está contaminando a comida, mas precisamos falar sobre como preparamos o sal que vai salgar essa comida. Ou seja, a influência que a sua família, que os seus filhos, que os nossos filhos, que a nossa comunidade de fé deve agir no mundo, ela é, por obviedade, colocado dentro do poder que Deus nos colocou, muito maior do que quando a gente está falando sobre isso. A internet e os males delas, e as bondades delas, as benesses delas, devem estar aí, a gente vai discutir isso. Mas uma hora o mundo vai ter que perguntar e refletir sobre o tamanho da influência que os nossos filhos, que a nossa comunidade de fé, que a nossa igreja, que o evangelho tem feito no mundo. E perceber isso em todas as casas. Esse é o objetivo. E por isso a gente educa com propósito. Este propósito. É por causa desse propósito que a gente escolhe o que evitar, escolhe o que colocar, usando todos os recursos que sejam necessários. Com súplica, com oração, usando um poder que nos está disposto. Deus nunca disse que você seria responsabilizado sobre coisas que você não conseguiu fazer. Mas você e eu somos responsáveis pelo poder que nos estava disposto, e a gente abriu mão. Pense nisso com muita seriedade mesmo. E sabe, mais uma vez, eu faço você considerar a possibilidade de pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter agora. Porque dos nossos filhos é que nós esperamos que se levante essa geração citada por Joel no capítulo 2, verso 28. E nós precisamos, como pais, encaminhá-los aos pés de Jesus. Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você pode ligar agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça sua revista, vai chegar gratuitamente na sua casa. Obrigada pela companhia, pela audiência de todas as tardes. Beijo e até amanhã, a partir das 2h30. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Vem aí, chegando. Saúde. Saúde. Tchau.